bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Diga com seu coração: eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Por quê? Pois tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, pois tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Se você se sente livre nesta manhã, vamos erguer as mãos assim. Vamos erguer as nossas mãos, porque Ele nos deu saúde, porque Ele nos deu fôlego de vida para estar aqui nessa manhã. Vamos erguer as nossas mãos e vamos adorar. Aleluia. Quero ser. Com toda a sinceridade do seu coração, cante assim, ó. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Por quê? Diga que Ele é a razão do teu viver. Que coisa linda. Nós não podemos nos calar. Aleluia. Tem adoração em meu DNA. Com alegria. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Quantos estão alegres e felizes com Jesus? Glorifique o nome dele. Para a vida. Nós estudamos na lição passada a respeito de como estudar a Bíblia, né? E foi falado da exegese, da hermenêutica, né? Que para compreender o texto, eu me lembro bem que o evangelista Emerson falou algumas perguntas, só recapitulando rapidamente a lição passada. Perguntas como: o que disse? Quem disse? A quem disse? Quando disse e onde disse? Só acrescentando até um pouco mais, mas são perguntas que nos ajudam a compreender um texto, certo? O que disse? Quem disse? A quem disse? Quando disse e onde disse, certo? Por exemplo, se pegarmos Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Eu quero compreender esse versículo. Então eu posso começar a fazer perguntas. Quem disse? Quem disse isso foram os apóstolos Paulo e Silas. A quem disse? Ele disse foi ao carcereiro, que inclusive ele estava pensando em se matar quando viu que as portas da prisão se abriu, né? Quando disse? Isso aconteceu por ocasião da libertação dele e na época apostólica, né, durante os primeiros 100 anos da igreja, no período chamamos de período apostólico. Onde isso foi dito? Foi dito em um cárcere na cidade de Filipos. Isso aí vai me ajudar a clarear o texto para compreender, né? Foi falado também dentro desse termo de como compreender a Bíblia, que devemos olhar o contexto histórico, cultural, né? A gramática, o que cada palavra quer dizer. Eu poderia acrescentar também a questão do vernáculo, né? Verificando o sentido original de cada palavra. Só que na lição de hoje,
Iremos nos deter a Bíblia como um manual, um manual para a vida. Em que sentido? Que a Bíblia, antes de mais nada, a Bíblia é um livro prático. É um livro para aplicarmos ao nosso dia a dia. Além dessas perguntas que está no ramo da exegese e da hermenêutica, se levarmos para o lado prático, poderemos fazer as seguintes perguntas, acrescentando a estas que eu já falei, já adentrando mais ao tema da nossa lição. Como eu posso aplicar, ainda em Atos 16:31, creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Agora eu vou acrescentar dentro do tema de estudo nessa manhã, eu posso acrescentar pelo menos mais duas perguntas. A primeira, já fugindo, extrapolando, complementando o sentido hermenêutico e exegético, é: como eu posso aplicar esta palavra na minha vida? Como eu posso aplicar essa palavra no meu dia a dia? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Levando ainda para o lado devocional, eu posso me perguntar o seguinte: o que Deus quer me dizer através dessa palavra? A Bíblia é um livro essencialmente prático. Tá certo, meus irmãos? A Bíblia como um manual para a vida, meus irmãos, quando eu estava meditando, eu estava me lembrando de uma história ilustrativa de um filósofo. O pastor Marcos até já citou aqui algumas vezes, porque nós usamos esse texto no estudo sobre evangelismo há alguns anos atrás. É uma ilustração que fala que um filósofo, ele chegou até um pescador, e antes de mais nada ele estava com sede, ele chegou para o pescador, e deu bom dia. Aí o pescador, bom dia, você poderia me fornecer uma porção de H2O no recipiente cristalino? Aí o pescador, uma pessoa simples, ouviu aquilo, eu não entendi o que você falou não. Ele: não abuse da minha inteligência com a sua mente tacana e obtusa, pois senão, com esse cajado, transformarei a sua massa encefálica em cinzas cadavéricas. O pescador: olha, e você quer atravessar o outro lado, é isso? Ele: quanto é? Acertaram o preço e começaram a atravessar. Aí o filósofo perguntou a ele: você estudou matemática? Ele: não, senhor. Ele: então você perdeu 1/3 da sua vida. Mas pelo menos a gramática, o vernáculo, você estudou o português, interpretação de texto? O pescador: não tive a oportunidade de estudar. Ele: então você perdeu pelo menos mais 25% da sua vida. Geografia, história, não. Uma outra língua, não. Ele: e assim você foi dizendo que foi perdendo parte da sua vida. Até que ele tirou a atenção do pescador, o pescador bateu aquele barco numa pedra e o barco começou a afundar. O pescador se levantou naquele barco e disse: você aprendeu a nadar? O filósofo: não. Ele: então você perdeu sua vida toda, porque o barco vai afundar. Tem gente que se detém em muito estudo de muita coisa. Mas nós vamos essa manhã estudar o principal. Amém? Meus queridos, estudamos a Bíblia porque entendemos que ela é o nosso manual da felicidade. Ela é tudo, Ela é o pão que alimenta, ela é a luz que ilumina, ela é o manual que orienta, é o regulamento que disciplina. Ela é espada que corta, mas é mel que sara. Ela é fogo que queima, mas é água que lava. Ela é escudo, ela é semente, ela é alicerce. Ela é tudo para nós. Se tirar a Bíblia do nosso meio, a gente pode ser qualquer coisa. Pode ser um clube, uma comunidade, menos igreja do Senhor. A Bíblia é o nosso fundamento, Então, por isso que nós nos detemos, porque entendemos que é nela que encontramos palavras de vida eterna. Amém? Meus irmãos, e o perigo quando saímos dessa palavra, enquanto eu estava estudando, eu fui lembrando de alguns casos. Eu lendo um livro certa vez, eu vi a história triste de um pregador que pregava e tinha revelações, até que um outro pastor que estava naquela reunião, ouviu algumas coisas e que soou para ele bastante estranha. E ele chamou aquele pregador: o senhor poderia me mostrar, nas suas revelações, qual é a base para aquilo que o senhor falou? E diante daqueles questionamentos,
Aquele pregador cheio de revelação virou para o pastor e falou: não, é porque as minhas revelações já estão muito além desse livro. Sabe? E depois o que provocou tudo aquilo foi uma divisão na igreja, porque na verdade o que ele estava trazendo era uma coisa que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E o que impressionou foi que muita gente seguiu aquele profeta, sabe? Mas no meio daquele povo tinha uma nova convertida, e foi isso que chamou a atenção do pastor, que aquela nova convertida chegou para o pastor, e falou: olha, eu não sei porquê, mas quando ele falava eu não me sentia bem, tinha algo dentro de mim que dizia que não era muito correto aquilo que ele falava. E o que é essa luz dentro de nós, irmãos? É o Espírito da verdade que nos guia por toda a verdade, mas precisamos estudar a palavra. Porque a Bíblia nos diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, que fala que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônio e a espírito enganador. E o versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. É por isso que estamos aqui essa manhã, é por isso que essa igreja tem crescido, por isso que Deus tem abençoado o povo de Deus aqui nesse lugar, porque desse púlpito aqui sai a palavra. Amém? Meus queridos, em Mateus, no início do Evangelho de Mateus, você vai encontrar sobre dois caminhos, o caminho estreito e o caminho espaçoso. Você vai encontrar sobre duas árvores, a árvore que dá bom fruto e a árvore que dá mau fruto. E você vai encontrar de duas casas com dois alicerces. Alicerce sobre a rocha e alicerce sobre a areia. O tópico 1 da nossa lição fala assim: a Bíblia é um alicerce para a vida. E o subtópico 1 fala: a palavra de Deus é alicerce. Abra comigo Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Mateus capítulo 7. Deixa eu lhe contar uma situação que aconteceu comigo. Eu estava conversando com uma pessoa, uma pregadora de outro estado. E na verdade eu não falei com ela, eu falei com uma assessora dela. E ela falou: olha, ela não vai poder atender o convite, porque eu estava dirigindo igreja nessa época, porque ela está um pouco enferma. Irmã, então vamos orar por ela. Não, é porque... E ela começou a contar, é porque fizeram uma obra de macumba para mim, ela passou na frente e pegou nela. E a gente: irmã, tá certo. Só que minha língua, certas coisas eu não consigo ouvir e ficar calado. Eu disse: minha irmã, mas a Bíblia fala em Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E aí comecei a argumentar, ela falando e eu contra-argumentando com a palavra, até que quando de repente ficou sem argumento, irmã Rita, ela virou para mim e disse: não, é porque o irmão entende muito da palavra, mas não entende dos mistérios de Deus. Minha irmã, o que é mistério, a Bíblia já diz, é mistério, eu não tenho como saber. E sinceramente, não me interessa muito, isso aí agora eu estou acrescentando aqui. Sinceramente, eu não falei isso, né? Eu não quis. Mas sinceramente, o que é mistério não me interessa muito, porque o que é mistério não me pertence. Porque diz em Deuteronômio 29:29, que as coisas encobertas não me pertencem, mas as reveladas são para nós e nossos filhos. Então, em vez de eu ficar me preocupando com aquilo que não me pertence, eu prefiro me preocupar com aquilo que me pertence, aquilo que está revelado. Amém, irmãos? Tem muita gente que fica, muitas vezes, sabe, com elucubrações, com imaginações, mas como vai ser? Irmão, está encoberto, então não me pertence. Eu vou me preocupar com o que não me pertence. Agora eu estou me preocupando com o que é revelado. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Isso é revelado e me pertence. Amém? Mas vamos continuar, para não fugirmos do texto. Mateus 7:24 fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. Desceu a chuva, correram o rio, sopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então veja, irmãos, como eu estava falando, que a Bíblia é alicerce, que a Bíblia é um livro prático, que Jesus não disse: eu comparo aquele homem que estuda ou que escuta como o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Não, ele fala que escuta e pratica.
pratica. Eu já fui em algumas casas, estamos numa lição de escola dominical, né? De pais que não são crentes. Porém, eu observo o pai é uma pessoa que é uma figura de autoridade na casa, um pai presente e carinhoso. Observo a mãe, estou falando de pessoa não crente. Ela não tomou aquela grande decisão que todo ser humano deve tomar, a melhor das decisões. Porém, é uma mãe carinhosa, uma mãe atenciosa, uma mãe cuidadora, uma mãe responsável. E olha os filhos, bem criados, disciplinados, ainda sem saberem, estão aplicando o princípio da palavra de Deus dentro de casa. Salvação é outra coisa. E o resultado a gente vê ali. Filhos bem criados, com valores. De repente pode alguém conhecer alguém que aceitou Jesus, que conhece Bíblia, mas que por alguma razão não aplica o que aprendeu dentro de casa. E aí depois diz, eu não sei, eu levo para a igreja. Deu para entender? O homem que é comparado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha, é aquele que escuta e pratica. Esse é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ainda que eu saiba, se eu não aplico aquilo que eu aprendo na minha vida prática, se eu não aplico aquilo que eu aprendo dentro da minha casa, se eu não aplico aquilo que eu aprendi dentro da minha vida, eu não estou sendo comparado, conforme a palavra, ao homem que é edificado sua casa sobre a rocha. Porque aí sim, a partir do momento que eu coloco essa palavra, aplico-a no meu dia a dia, aí sim, a Bíblia me compara ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Amém? Meus queridos, a Bíblia é um alicerce para a vida. A minha vida é alicerçada, fundamentada, lastreada na palavra de Deus. Qualquer outro fundamento, qualquer outro lastro, qualquer outro alicerce que eu tiver para fundamentar minha vida, é uma areia movediça. Não é uma base firme. Alicerce é caracterizado por ser uma base firme, sólida, que suporta o peso de um edifício. Está vendo essa casa tão bonita? Ela está edificada sobre um alicerce. Ainda que não estejamos vendo, mas é o alicerce que está segurando toda essa fundação. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente vê palavras do tipo, por causa do escândalo de A, de B ou de C, alguém se desviou, alguém se afastou. Alguém agora está fora da igreja por causa do escândalo de A, de B ou de C. Ou muitas vezes você já ouviu, de repente você encontra com alguém afastado, e quando você começa a convidá-lo de volta para a casa do pai, ele diz, meu irmão, mas eu fiquei triste porque aconteceu uma coisa com a pessoa que eu acreditava muito dela, me decepcionei muito. E inevitavelmente vai vir na nossa mente uma seguinte pergunta, mas o alicerce era em quem? Porque se lembre que Jesus é a palavra revelada, ele é chamado de o Verbo, Jesus é chamado de o Verbo, né? Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, diz, no final diz, o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 7, fala, 3 são os que concordam no céu, o Pai, a palavra, Jesus sendo chamado de a palavra e o Espírito, e os 3 são um. Então Jesus é chamado de a palavra, ele é a nossa rocha. E eu só posso dizer que eu sou edificado em Jesus quando eu tenho a minha vida alicerçada na palavra. E se eu tenho a minha vida alicerçada na palavra, e não no homem, escândalo de A, de B ou de C, vai me deixar triste, mas não vai me atingir nem abalar minha fé. Até mesmo porque a palavra de Deus já me diz que nos últimos dias aconteceriam os escândalos. Então a pergunta que fica muitas vezes é o perigo de, em vez de alicerçar a minha vida na palavra, alicerçar a minha vida no homem. Aí sim, é explicado quando vem o vento, a chuva e o rio, a casa cair, porque não estava sobre a rocha. Né? Muitas vezes, irmãos, a gente fala até pessoas que alicerçam a sua vida em sentimentos. Isso, irmão, infelizmente é muito comum até no meio pentecostal. O que eu vou falar para dentro de nossa casa. Quem aqui nunca viu essa história? Não, eu senti. Ou então, hoje eu não estou sentindo, eu não senti. Sabe? E se tem uma base que não é firme, é uma base chamada sentimento.
Você dorme bem, acorda bem, o sentimento está. De repente você liga a televisão, aquela enxurrada de má notícia, o sentimento já. Mas de repente sai e se encontra com a irmã Marli cheia da graça, lhe dá aquele paz do Senhor, lhe dá aquele abraço, uma palavra da parte de Deus, que Deus lhe abençoe, que seu dia seja maravilhoso, você já sai. Mas de repente vai entrando, aí passou por aquele irmão que não lhe viu, não lhe reconheceu, não lhe saudou com a paz do Senhor. Ou então você deu aquele a paz do Senhor, o irmão falou meio sem graça, aí o sentimento já. Vê como ele é. Por isso que tem crentes que vivem uma verdadeira montanha-russa. Porque a vida espiritual dele é alicerçada em sentimento. Está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Mas quando o crente tem a sua vida alicerçada na palavra de Deus, sabe? Se eu sentir, Deus está comigo, mas se eu não sentir, Deus está comigo do mesmo jeito. Porque está escrito, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que está em Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o versículo 2, como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Vem a má notícia, vem aquela situação difícil, mas o crente está firme, o crente está de pé, o crente está com vida espiritual, porque a sua fé está calçada na palavra de Deus. Aí sim é como o monte de Sião. Meus irmãos, veja que nós estamos falando que a Bíblia é alicerce, porque na verdade não estou falando de que a Bíblia não é um livro para você simplesmente acumular informações. Você vai encontrar pessoas que vai dizer para você, já li a Bíblia várias vezes. Você vai encontrar pessoas que ela vai lhe citar versículos, capítulos, textos inteiros da Bíblia. E você olha a vida e não condiz com aquilo que ele está falando. Porque na verdade ele tem um conjunto de informações na sua cabeça. Mas sabe qual é o segredo? Abra comigo em João 6,68. Veja um exemplo de Bíblia como alicerce. João 6,68. Contextualizando, Jesus tinha dado um sermão muito duro. A Bíblia nos fala que depois daquele sermão, muitos pararam de andar com Jesus. E Jesus se volta para o colégio apostólico naquele momento, em João 6,68. Vou ler o 67. Jesus, Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Como que é? Jesus pode olhar até o versículo 66 que diz aqui, muitos já não andavam mais com ele. Se afastaram de Jesus por causa da dureza do seu sermão. Aí Jesus volta e diz, vocês também querem ir embora? Aí Pedro, sabe, Senhor, para onde iremos? Na minha visão de pregador, eu imagino Pedro dizendo assim, Senhor, a palavra entrou, está enraizada, pode vir o vento que for, da tua presença eu não saio. Sabe? E quando a palavra entra, quando se tem a palavra revelada no coração, porque eu faço uma diferença da palavra informada para a palavra revelada. Aquele texto, sabe? Que saltou aos seus olhos, aquele texto que parece que só faltou dizer seu nome. Aquele texto que, ou numa pregação, ou durante a leitura da palavra, você ouviu, ou aquele hino mesmo, sabe? E de repente o Espírito Santo usou aquele momento, aquele texto, aquela palavra, aquela frase, que você disse, pai, eu peguei, é para mim. Por quê? Porque essa palavra é a palavra revelada, é a palavra que vai lhe segurar naquele momento, sabe? Vocês vão ver isso, vamos abrir Bíblia, Mateus 16, 13 a 18, ainda sobre Pedro. Mateus 16, 13 a 18. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe,
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos, Jesus volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, sempre Pedro, né? Se levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, parafraseando o que Jesus disse para ele naquele momento, eu imagino Jesus dizendo assim: Pedro, você é um bem-aventurado, porque isso não foi fruto do seu raciocínio, não foi carne e sangue que te revelou. Isso não foi um exercício de memória ou de intelectualidade que você fez agora. Isso foi um raio de revelação que você recebeu agora da parte do céu. E eu digo mais, você é Petros, pedregulho, resto de pedra. Mas sobre a pedra que é esta revelação, sobre a pedra que é esta palavra revelada, eu vou edificar a minha igreja. A igreja do Senhor é só edificada sobre a revelação da palavra de Deus. E quando a igreja do Senhor é edificada, fundamentada sobre a revelação da palavra, não tem força do inferno que consiga pará-la nem detê-la. A palavra de Deus é... Por isso, irmão, não podemos nunca nos abster de ler a palavra, de meditar na palavra, de estudar a palavra, de ouvir pregações, de ouvir... Por quê? Porque a palavra... Tem vezes, irmãos, até que muitas vezes nós estamos pregando, e de repente alguém vem falar comigo: irmão, aquilo que o pastor falou comigo. Ali Deus falou comigo naquele momento. E o que foi, irmão? Que momento? Aí a pessoa fala, eu no meu coração, olha, ela entendeu de uma maneira diferente do que eu disse. Mas olha o que eu vou dizer, o importante não é o que o vaso de barro está falando nesse microfone. O importante é o que o Espírito Santo está dizendo no seu coração enquanto o pregador fala. Prossigamos. Tópico 2, o subtópico 2, né? A palavra de Deus é luz. Irmãos, a Bíblia nos fala em 1 João 1,5 que Deus é luz. Em Salmo 119, 105 fala que a palavra de Deus é luz. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. A Bíblia fala em Mateus 5,14 que vós sois a luz do mundo. Em Efésios 5,8, a Bíblia nos chama de filhos da luz. Então quer dizer o quê? Se é uma coisa que nós temos que viver é na luz. Como eu já disse, em Salmo 119, 105, fala, que é o texto áureo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu estava conversando com o pastor Samuel, que na época que o salmista disse isso, a maneira que eles usavam para caminhar durante o escuro era uma lamparina, que só clareava ali, os primeiros passos ali, para não tropeçar. Mas ele falou: olha, além da palavra ser essa lamparina que clareia ali os meus passos, ela é um farol que ilumina até lá na frente, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, porque a palavra de Deus, ela revela meu procedimento, como estão os meus pés, mas ela também revela a direção para onde eu estou indo e aonde eu vou chegar. Alguém crê no poder dessa palavra? Meus irmãos, é algo tão tremendo. A palavra de Deus, ela é luz. Veja uma coisa agora, muitas vezes eu ficava assim meio impressionado que em ciclos de orações, quando eu ia adolescente, eu ouvia: a mão de Deus vai pesar se não se arrepender, se não se converter. E eu começava muitas vezes a meditar na palavra, que eu queria entender, porque eu sempre vi no livro de Salmo que Deus é benigno. Benigno é a capacidade de fazer o bem e nunca fazer o mal. Algo benigno é algo que só faz o bem, no original da palavra. Mas depois eu vim entender o sentido dessas mensagens. É o seguinte: a palavra de Deus é luz. Se eu estou na palavra, eu estou na luz. E se a pessoa estiver fora da palavra, ela está onde? Quem é que manda nas trevas? Quem é que a Bíblia chama de príncipe das trevas? A Bíblia nos fala no Salmo 145, versículo 17, que Deus é justo em todos os seus caminhos, em todos os seus atos, em todas as suas decisões, em tudo que ele faz é permeado de justiça. Deus, eu não estou falando aqui de alguém que pecou, falhou, pediu perdão e se levantou. Estou falando do pecador recorrente,
daquele que se recusa a se converter, daquele que se recusa a se arrepender, de abandonar o seu pecado e entrar na palavra. Eu estou falando daquele pecador obtuso, obstinado. Se ele está deliberadamente fora da luz, ele está nas trevas. Se ele está nas trevas, ele está em um terreno perigoso, porque quem manda nas trevas é um ladrão, cuja natureza é só roubar, matar e destruir. Deu para entender, irmãos? Olha o que eu vou dizer agora, eu não quero fugir do texto, outra vez, em outro momento, se Deus permitir, eu posso entrar mais nesse assunto. A Bíblia nos fala que a misericórdia do Senhor não tem fim. Mas a misericórdia é para aqueles que se arrependem. Aquele pecador obstinado que se recusa a se arrepender, ele não está na misericórdia, ele está na paciência. Deus está esperando que ele venha à consciência, se arrependa e entre pela porta. A paciência do Senhor é imensa. A paciência do Senhor vai além da nossa compreensão. Mas a paciência de Deus tem limite. Tem um momento que Deus diz, basta, só vai até hoje. Isso aí você vai ver em toda a Bíblia. Isso foi com Israel. Isso foi com Nabucodonosor, que depois de um ano, que Deus dá uma revelação para ele, ele fala, não é esta grande Babilônia que eu construí? Para o esplendor da minha glória, Deus, aí na mesma hora, uma voz fala do céu. Durante 7 anos, como era palha como um boi. Para entender, ele, depois de 7 anos, se está, se eu não me engano, Daniel capítulo 5, ele diz, então depois de 7 anos, voltou para mim o entendimento, e louvei o Deus do céu. Vamos prosseguir. Então, irmãos, por que a palavra de Deus é luz? Porque a luz revela o que está oculto, a luz guia, a luz nos dá segurança para caminhar sem tropeçar, né? A luz espanta as trevas. Por isso a palavra de Deus é luz. Em Tiago 1,17, Deus também é chamado de Pai das luzes. Deus em quem não há mudança, nem sombra de variação, né? E por que também na Bíblia nos chama de luz, irmão? Porque Deus nos chamou para brilhar, Deus nos chamou para vencer. Amém? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E o desejo de Deus é que a sua luz brilhe para a glória de Deus. Amém? E só tem uma maneira disso acontecer. E eu acho interessante, irmãos, em 2 Coríntios 3,18, a Bíblia nos chama de espelhos. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então veja, por que espelho, irmãos? Porque o espelho, se ele faz algo bem, é refletir luz. Desde que ele esteja limpo, e desde que ele esteja na posição, pode acreditar que o papel de um espelho é refletir. E nós somos chamados para, como um espelho, refletir neste mundo em trevas a glória do Senhor e ser transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O subtópico 3 fala, a palavra do Senhor, a palavra é imutável. Por que ela é imutável? Porque Deus é imutável. Em Malaquias 3,6 fala, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Por que a palavra é imutável? Porque Jesus é imutável. Fala em Hebreus 13,8, Jesus ontem e hoje é o mesmo, e será eternamente. Jesus não muda. Por que a palavra é imutável? Porque está escrito em Mateus 24:35, terra e céus, céu e terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Em Salmo 119, versículo 89, está escrito, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra do Senhor, e por isso ela pode ser alicerce. Quer ler um versículo bonito comigo? Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Por isso, irmãos, por isso que a palavra de Deus é alicerce, porque ela é imutável, porque ela é segura, porque ela é verdadeira, porque ela é eterna. Por isso que essa palavra, ela tem solidez para ser o nosso alicerce. Amém? Irmãos, como nós estamos falando, a Bíblia é um livro essencialmente prático,
Porque agora o comentarista, no tópico 2, fala: a Bíblia nos torna pessoas sábias. O que é sabedoria, irmãos? Sabedoria, eu vou trazer com minhas palavras, tá? Vamos ler aqui a lição. Conceito de sabedoria, o tópico 2. O substantivo hebraico para sabedoria é rokmah. O seu correspondente em grego é sofia. Ambas as palavras têm um sentido de habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem prática não produz sabedoria. Então, irmãos, eu coloquei aqui, trazendo, pelo que eu entendo que seja sabedoria, é a aplicação do conhecimento no seu dia a dia, na solução de problemas e encaminhamento de soluções. É aplicar aquilo que você aprendeu, aplicar o conhecimento da palavra, trazendo para o sentido espiritual, para a sua vida, para o seu dia a dia, para a solução de problemas. É aplicar, porque enquanto você conhece, enquanto aquilo não transformou a sua vida na prática, enquanto aquilo não for aplicado, praticado, então não podemos falar em sabedoria. A sabedoria é justamente o conhecimento aplicado na prática. Tá, irmãos? A Bíblia é chamada em 1 Samuel 2,3. Deus é chamado em 1 Samuel 2,3 de Deus da sabedoria. Em Isaías 11, versículo 2, o Espírito Santo é chamado de Espírito da sabedoria. E Jesus, abra comigo. Glória a Deus. 1 Coríntios 1:30. Veja o que é que Jesus fez por nós. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é a nossa sabedoria. E se o Espírito Santo, em Isaías 11, versículo 2, é chamado de Espírito de sabedoria, você tem Jesus, você segue Jesus, que para nós é sabedoria, você tem dentro de você o Espírito de sabedoria, e você serve ao Deus de sabedoria, Senhor da sabedoria, o Criador e a fonte da sabedoria. Por isso em Tiago 1,5 nos diz: se alguém sente falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, ser-lhe-á dada. O versículo 6 diz: peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é lançada de uma a outra parte. O versículo 7, não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se você sente falta de sabedoria, irmão, primeiro você vá na palavra, que a Bíblia diz que a palavra de Deus dá sabedoria. E segundo, bote seu joelho no chão e peça a Deus sabedoria. Por quê? Porque Deus, o Deus que nós servimos, Ele é a fonte de toda sabedoria. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, vamos ver mais um versículo aí sobre Jesus. Colossenses 2:3. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Eu já falei que em 1 Samuel 2,3 Deus é chamado de Deus da sabedoria. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, o Espírito Santo é chamado de Espírito da sabedoria. E agora você vai encontrar aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 3, dizendo que em Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, o Pai é o Deus da sabedoria, e em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria, e o Espírito Santo, ele também é o Espírito da sabedoria. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Mas, pastor Walter, sabedoria é importante? Abra comigo em Eclesiastes 7:12. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. Estudar a palavra sem abrir a palavra, né, irmãos? Não tem sentido. Eclesiastes 7:12. Fala assim, ó. Porque a sabedoria serve de sombra,
como de sobra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Amém? Veja também comigo Provérbios 10, 23. Provérbios, capítulo 10, versículo 23. Fala assim, ó. Um divertimento para o tolo é praticar iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo. O divertimento do homem inteligente é o ser sábio. É o procurar sabedoria. Nós devemos ter prazer em buscar sabedoria. Através da oração, através da leitura da palavra. Amém? Vamos prosseguir? Inclusive, irmãos, ter sabedoria, era uma condição para ser diácono. Isso está em Atos capítulo 6, versículo 3. Os primeiros diáconos, eles para poderem ser diácono, que foram chamados de os 7, que foram 7 homens. Atos 6, 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. 3 condições para ser diácono. De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então veja que bonito, que era uma condição para ser diácono, é ser sábio, né? Claro que não estamos falando da sabedoria segundo este mundo. Se você vê em Tiago, vamos ler, né? Tiago, capítulo 3, versículo 13 em diante. Estou correndo um pouquinho, porque eu estou olhando ali o relógio, o horário está avançando. Tiago, capítulo 3, versículo 13 em diante. Fala assim, olha. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, em vosso coração não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é principalmente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que Deus nos encha da sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria desse mundo, irmãos, não nos interessa. Irmãos, deixa eu mostrar a vocês mais um versículo também. Todo mundo lembra que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Mas em Provérbios 24, versículo 3, fala que com sabedoria se edifica a casa, independente de quem seja. Porque muita gente fala só da mulher, não, mas o homem também precisa ser sábio para que uma casa seja edificada. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Meus irmãos, vamos falar um pouco a respeito de características do sábio, benefício de ser sábio. Abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Eu vou lhe mostrar algumas características do sábio, tá bom? Vou mostrar pelo menos 3. Provérbios 10, 1. Primeira característica do sábio, ó. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai. Filho louco é a tristeza de sua mãe. Primeira característica de alguém sábio é que ele dá alegria, ele honra os seus pais. Segunda característica do sábio, irmãos, Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Aqui na igreja eu sei que não tem, mas lá para longe, tem aquelas pessoas que, meu Deus, quando abre a boca só é para dar uma má resposta, só é para dar uma indireta, só é uma palavra negativa. Aí a Bíblia diz que a língua desse é como uma ponta de espada, sai machucando, sabe? Mas o sábio, aquele que tem sabedoria da parte de Deus, a sua língua é saúde. A sua língua é palavra que edifica, é palavra que levanta,
é palavra que dá ânimo, porque quem tem a palavra de Deus no seu coração, a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, e a Bíblia nos manda falar o que edifica, amém? Que a nossa língua, irmão, seja saúde, seja saúde para trazer libertação, renovo, restauração, ânimo, para fortalecer joelho fraco, para firmar mão tremente. A língua do sábio, ela é saúde. Outra característica do sábio, Provérbios 29, 11. Provérbios 29, 11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. Eu sei que aqui na igreja não tem, e eu também não conheço ninguém assim, mas eu já ouvi falar de pessoas que é crente pé de fogo, profeta espiritual, pense uma tocha, só não pise no calo. Se pisar no calo, se contrariar, meu irmão Fábio, meu pastor Samuel, o evangelista Márcio, aí a espiritualidade vai toda pelo ralo. Sabe? Não é assim o sábio. Ah, mas eu não vou levar desaforo para casa. Se você segue a Jesus, você tem que aprender a levar para casa. Vai levar para dentro do seu quarto, fechar a porta e apresentar a Deus. Eu não aceito, eu não concordo, ei. Sabe? Quem segue a Jesus de vez em quando tem que aprender a engolir aquele caroço de abacate que sobe aqui, ó, e encobre e reprime. Deus lhe abençoe, meu irmão. Está entendendo a característica do sábio? Não aquele que joga a cadeira. Ah, meu irmão, perdi a cabeça ali, chutei o pau da barraca. É, irmão, que Deus lhe dê sabedoria. Porque a Bíblia diz que o sábio encobre e reprime. Não, porque a gente sabe que na hora da raiva a gente fala o que não devia, faz o que não devia. Segure, conte até 10. Ah, mas a língua coçou, vai tomar um café quente, queima a língua. Segura. Por quê? Porque papai quer que você ande não é como um tolo, papai quer que a gente ande como sábio. Sabe? A Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Ah, irmão, ali na hora da raiva eu senti de Deus, não sentiu nada, irmão. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Que sejamos sábios, viu? E não se preocupe não, a primeira espada é no pregador. A espada corta para lá e corta para cá. Viu? Pode deixar que a primeira espadada foi quando eu estava preparando a lição. Vamos, eu disse que é 3, mas vou mostrar uma quarta característica do sábio. Provérbios 10, 8. Provérbios 10, 8. Outra característica do sábio. Provérbios 10, 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. O sábio aceita correção. O sábio aceita repreensão. O sábio orienta, aceita ser orientado. O sábio ouve o conselho. É outra característica do sábio. Para bom entendedor, não precisa falar muita coisa não, né? Vamos prosseguir. Tópico 3, que o horário já foi. A Bíblia e a prudência para a vida. Irmão, prudência é o mesmo que sensatez, bom senso. Está ligado à qualidade daquele que reflete, daquele que analisa, daquele que pensa antes de agir, né? É aquela pessoa que, para você ter uma ideia, Deus é o Senhor da sabedoria, Ele é onisciente, diante dEle não tem nada oculto, os seus olhos é como chamas de fogo para contemplar, nada está oculto à sua presença, Ele conhece todos os segredos e mistérios, Ele sabe tudo o que já aconteceu, Ele sabe tudo o que está acontecendo e Ele já sabe tudo o que vai acontecer. E esse Deus, Senhor de todo conhecimento e sabedoria, a Bíblia nos mostra que é um Deus que planeja. Uma marca do prudente é planejar. Ele planeja as suas ações. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Ele não é precipitado, ele tem bom senso, ele é sensato. Ele analisa, ele pensa antes de agir.
É a qualidade do prudente. E como filhos de Deus, nós devemos agir com prudência. Ser prudente. Vamos ver umas características. Separar prudência de sabedoria, irmãos, é até algo difícil, porque as duas são duas irmãs que andam de mãos dadas. Uma não anda sem a outra. Quer ver isso? Provérbios 8:12. Eu vou ler, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então, o prudente, irmãos, ele é irmão do sábio. Vou mostrar a vocês rapidinho aqui algumas qualidades do prudente agora. Provérbios 10:19. Provérbios 10:19. Vê como se parece bastante. Porque a prudência, ela é companheira da sabedoria. Provérbios 10:19. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, primeira característica do prudente, ele modera seus lábios, ele pensa antes de falar. Né? Em Provérbios 29:11 fala: visto um homem precipitado em suas palavras, mais esperança há para um insensato do que para ele. Outra característica do prudente, irmãos, também você vai ver que ele recebe a repreensão. Provérbios 17:10. Provérbios 17:10. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Ai, meu Deus. Está vendo? Os antigos falavam muito isso. Eu sei que os irmãos não são novos aqui, não lembram não, mas os mais antigos vão lembrar. Que diz, meu irmão, quem tem vergonha só precisa falar uma vez. Tem base bíblica. Porque o tolo, irmão, apanha e não aprende. O inteligente, ele apanha e aprende. Não vai fazer de novo mais não. Foi até um menino inteligente. E o sábio, ele aprende vendo os outros apanhar. Prossigamos, irmãos. Certo? O prudente, irmãos, se você vai encontrar em Provérbios 20, versículo 3, ele se desvia do mal. Provérbios 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas o tolo se entremete nelas. E sabe o que é bonito do prudente? Provérbios 14, 35. Deixa eu ver se eu anotei direito. Provérbios 14, 35. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Quem caminha com prudência tem boa reputação. O prudente tem boa reputação. E agora eu vou mostrar. E se você abrir em Provérbios 13:16, outra característica do prudente. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. E o 14:8, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas estultícia do tolo é enganar. Em outras palavras, o prudente, ele busca conhecimento, ele busca entendimento, ele busca entender. É uma característica do prudente. E eu vou lhe mostrar agora a chave da prudência. Josué capítulo 1, versículo 8. Já estou encerrando? Josué capítulo 1, versículo 8. A chave da prudência, Josué 1, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A chave da prudência está em Josué, capítulo 1, versículo 8. Deixa eu mostrar só mais uma a vocês. Novo Testamento. Efésios 5, 15 a 18. Efésios 5, 15 a 18. Efésios 5, 15 a 18. Fala assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios,
mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, que é o contrário de prudente, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Conclusão. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa com temor a Deus. O primeiro passo para ser sábio é temer a Deus. Em que sentido, pastor Walter? Ter medo de Deus? Não. O temor a Deus é a reverência, a obediência à sua palavra. É o respeito amoroso a Deus e ao que Ele fala. O primeiro passo para ser sábio é temer a Deus e tremer diante da sua palavra. Que Deus os abençoe. Eu retorno a palavra para o dirigente Diácono Fábio.